Olá, bom dia. Quem nos fala é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. O tema de hoje é educação. Fazer um paralelo entre a educação antiga e a moderna, com as coisas boas e ruins de cada uma. Porque não existe nada completamente bom, nem completamente ruim, porque nós estamos no mundo dualista. Quando eu nasci em Portugal e fiquei lá até os 6 anos de idade. Na minha aldeia não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha nada. As pessoas trabalhavam na roça, plantavam, colhiam e comiam. Cuidavam de porco, depois matavam um porco uma vez por ano. E aqueles que cultivavam mais, tinham mais filhos, faziam escambo com aqueles que tinham menos coisas, ou seja, trocavam, eu tenho mais arroz, você tem mais feijão. E vivíamos assim, numa comunidade de um ajudar os outros, mas todos muito pobres. E, logicamente, nessa aldeia não tínhamos brinquedos, né? Você não tinha nem supermercado, quanto mais brinquedos, nem festa. Não era comemorado aniversários. E as nossas brincadeiras eram pique-esconde, essas coisas que não precisam de nada, né? Além de bolas de neve, né? Estamos lá no inverno, tinha neve, então a gente fazia bonecos de neve, quem perdia ficava com inveja de quem ganhava e formava as turmas um contra o outro e bolas de neve, e acabava tudo em brincadeira, porque a neve esfria, né? Então esfriava os ânimos. E vim para o Brasil com 7 anos. Cheguei no Brasil, meu pai borracheiro, pobre, né? Veio 3 anos antes para trabalhar, para conseguir pagar as passagens para a gente vir para cá, para o Brasil. Também não tinha festa, o modelo português continuou, sem festa e sem presentes. E na época tinha uma fábrica Colombo que ela fazia goiabada numa lata vermelha redonda e fazia marmelada numa lata verde. E eu peguei aquela lata, furei com um prego, amarrei um barbante, colocava areia dentro dela e brincava como fosse meu caminhão. Ou seja, ali eu já comecei a ressignificar, né? Você não podia ter brinquedos, eu via os outros terem brinquedos, eu comecei a criar meus próprios brinquedos. Tenho traumas disso? Nenhum. Nenhum, porque reconheci que eu tinha que me adaptar à vida que meu pai tinha. Mesmo depois, quando ele começou a ter condições, continuou não dando nada, porque era da mente dele que não tinha que dar. Aquela educação rígida, né? Nunca me bateu, mas bastava ele olhar. Quando eu fazia uma merda, bastava ele me olhar que eu já sabia que eu tinha que me corrigir, porque ele tinha quase 2 metros de altura, eu tinha um medo danado dele. Então, nessa época, estamos na época que os pais batiam nos filhos, né? E era comum, mas hoje também alguns ainda batem. Mas o pior, naquela época nós respeitávamos os pais. E hoje há filhos que afrontam os pais e até alguns que batem nos pais, ou seja, uma inversão total de valores. Se por um lado houve a coisa boa, né, da repressão ser liberada, agora estão invertendo os papéis. Por quê? E aí vou lá fazer uma análise sociológica. Naquele tempo, as mulheres não trabalhavam, eram donas de casa, dependiam dos maridos, então não se separavam. Se uma menina aparecesse grávida, uma jovem, era expulsa de casa. Porque nós estamos na época pré-pílula, não tinha pílula anticoncepcional, não tinha camisinha, não tinha nada. Então, as pessoas se seguravam. Com a invenção da pílula, as mulheres começaram a ter liberdade, domínio sobre o seu próprio corpo, aí já podiam ter relações sem engravidar, e aí começaram a trabalhar, começou a ter a revolução dos anos 70, do feminismo, que levou a um avanço maravilhoso. Hoje as mulheres todas trabalham, ajudam a partilhar com os maridos as suas despesas. Foi uma evolução fantástica isto, mas houve outra coisa que não foi tão bom assim. Agora, livres de fazer o que querem, não mais sujeitavam ao que... Isso foi bom não sujeitar, né? Mas o ruim foi
que aqueles casamentos que duravam 30, 40, 50 anos começaram a durar 10 anos, 5, 1 ano. E então a geração de hoje é uma geração que dificilmente tem os mesmos pais desde que nasceram. Às vezes os filhos têm cada um com o pai, cada um com a mãe. E essa multiplicidade nova agora gerou novo tipo de família e que há então os problemas. Porque há pais que falam mal da mãe porque se separaram e mães que falam mal dos pais porque se separaram e a criança não sabe, né? A quem escutar, quem está com a verdade. Depois os casais têm que reconduzir as suas vidas. E aí acabam se apaixonando de novo. E aí vem o problema do padrasto e da madrasta. Esse problema do padrasto e da madrasta, se as crianças se dão bem, é ótimo, maravilhoso, se há uma harmonia, se os padrastos gostam dos filhos ou as madrastas dos filhos do outro, maravilhoso. Mas infelizmente nós sabemos que nem sempre isso acontece. Há padrasto e madrasta que rejeitam os filhos do outro. E aí começam os conflitos e as brigas. E aí vem outro problema sério. Às vezes o pai ou a mãe, para não perder o filho, achando que vai perder, começa a dar tudo para o filho. Para não perder para o outro, né? Pai ou mãe que se separou. Porque é muito fácil quem pega o filho no final de semana fazer tudo pelo filho. Quem fica a semana inteira tem que dar limites, né? Então quem fica com o filho é que isso padece, né? Tem que educar e às vezes o filho acha que o outro que é o bom. E às vezes vai, chega lá, vê que é a mesma coisa e volta. Já vi disso tudo na minha vida, né? 50 anos de médico, já vi disso tudo. Todos esses modelos. Mas o modelo mais importante que eu quero que vocês entendam é o nosso modelo atual não pode dar tudo para os filhos, porque isso vai gerar pessoas com problemas, até sociopatas. A educação passa pelo processo de frustração. Você não pode ter tudo, porque você não teve tudo. Como é que você quer dar tudo para o seu filho? Mesmo que seja rico, não dê tudo, frustre. Dê o que você achar justo. Se você der 10 presentes no aniversário, ele não sabe qual brincar, você tem que dar um. Que ele gosta de brincar. Mas a gente, para compensar, a separação começa agora, às vezes até a se endividar para dar tudo para os filhos. E os filhos, às vezes, não correspondem quando você para de dar e se voltam contra você. Então, antes que isso aconteça, não ter tudo. Frustre logo de cedo. Logo cedo. Nunca ter tudo para os seus filhos. Senão você vai estar gerando pessoas problemáticas para o futuro. Porque a vida vai frustrar. Na vida ele não vai ter tudo. Então ele tem que aprender desde cedo. E isto é educação. Educar passa pelo processo de frustrar também. Não é frustrar por frustrar. É frustrar quando é educativo para ele aprender que não pode ter tudo. Lá fora, ele não vai ter um emprego que quer se não batalhar por ele. Lá fora ele não vai ter uma ferragem trabalhar para comprar, exceto que roube, entra na parte moral, né? Então nós temos que ensinar nossos filhos. Termino esse meu vídeo pedindo a vocês, mães e pais que cuidam dos filhos, não deem tudo. Explique por quê, mas não deem. E se os filhos se revoltarem contra vocês, coloque eles no lugar que são. Eles são filhos, não podem se revoltar contra vocês. Exige um respeito. Porque isso é uma educação saudável. Muito obrigado. Um bom dia, muita paz. Deixe seu like se gostaram e peço alguma coisa que queiram.